A seguir, o melhor de 2010 no Nat Geo. Um famoso manual antigo dedicado a uma missão letal: processar, torturar e matar bruxas. Você pode ter esse martelo. Pode usá-lo para esmagá-las. Durante 2 séculos, o livro ajudou a promover um reino de terror. Por trás dele, histórias de loucura, fraudes e escândalos. Que forças alimentavam seu poder? Como e por que o livro durou mais do que outros semelhantes? Quando se acredita que há uma vasta conspiração secreta de adoradores do demônio, uma cidade pequena pode ser tomada pelo pânico generalizado. Agora, uma equipe internacional revela os segredos bizarros e a atração fatal do Martelo das Bruxas. O Martelo das Bruxas. O Malleus Maleficarum. Tradução: O Martelo das Bruxas. 256 páginas de um denso texto em latim escrito em 1486. É, sem dúvida, a enciclopédia e o manual jurídico mais abrangente já criado para provar que as bruxas são reais e que devem ser mortas. Fornece um texto confiável que outras pessoas podem usar para entender a bruxaria, dando sentido a esse fenômeno. Nos séculos XVI e XVII, com mais de 30 mil exemplares impressos, o Martelo das Bruxas espalhou-se pela Europa como uma praga. Com o tempo, as ideias do livro chegaram ao Novo Mundo. Ao fim da perseguição, o martelo havia ajudado a enviar cerca de 60 mil vítimas à morte. Mas como ele se tornou uma famosa e letal Bíblia do caçador de bruxas? O martelo não inventou a caça às bruxas. A maior caçada a elas na Europa aconteceu mais de um século antes do surgimento do livro. E outros religiosos proeminentes já haviam escrito textos condenando as bruxas. Mesmo assim, até hoje, mais de meio milênio depois, nenhum outro livro sobre bruxaria é mais conhecido, mais lido e debatido do que o Malleus Maleficarum. Qual o segredo para seu legado duradouro? Qual o motivo de sua influência e atração? A caça às bruxas do século XVI e início do XVII foi motivada pelas ideias intelectuais, popularizadas pelo Malleus. O Malleus Maleficarum passou por muitas edições. Foi lido por inúmeras pessoas. E aqueles que tinham dúvidas em relação à bruxaria passaram a acreditar. Agora, uma equipe de peritos internacionais, tradutores e estudiosos do mundo medieval estão investigando, examinando edições originais e cópias detalhadas em 2 continentes, descobrindo documentos raros e seguindo as evidências para responder por que o Martelo das Bruxas era tão poderoso. As evidências começam a surgir mais de 500 anos atrás, com um dos mais famosos caçadores de bruxas da história. Um homem considerado desvairado, até louco. 1485, Innsbruck, Áustria.
48 mulheres e 2 homens são acusados de praticar magia nociva, bruxaria. O suposto crime é amaldiçoar amantes adúlteros, usando encantamentos e poções para causar doença e morte. Uma mulher é a principal acusada. Em seu julgamento, um inquisidor de passagem assume o comando e dá início a um escândalo. Ele a questiona sobre atos sexuais executados sob influência diabólica e afirma que a promiscuidade sexual é o portal para seus poderes mágicos. Um advogado enviado pelo bispo local intervém. Acusa o inquisidor de conduta inadequada e ilegal e exige que todas as acusações sejam retiradas. O inquisidor então deixa a cidade após o fracasso de seu julgamento. Ele é Heinrich Kramer, chamado em latim de Institoris. É um famoso inquisidor e seria o futuro autor de O Martelo das Bruxas. Em 1486. Após o fracasso no julgamento de Innsbruck, Kramer inicia sua obra-prima. Um livro que prova que bruxas são motivadas pela fraqueza e pela luxúria, recipientes através dos quais o diabo encarna, e as bruxas devem ser capturadas e queimadas. Será a maior resposta de Kramer. Um livro de vingança, calando para sempre seus críticos e convencendo o mundo. Sua Bíblia, do Caçador de Bruxas. Quando escreveu Malleus Maleficarum, Kramer devia estar muito zangado e muito frustrado. Ele tinha fracassado como caçador de bruxas. De certa forma, é seu último desejo, seu testamento. O grande feito do martelo foi transformar a vingança de um homem numa causa. Uma pista de seu poder é o fato de que, durante séculos, a obra de Kramer parecia ter a aprovação da Igreja. Mas as aparências enganam. Novembro de 2009, Berlim. A cerca de 640 quilômetros de onde o Martelo das Bruxas nasceu, o Museu Histórico Alemão. Em busca de evidências que expliquem o sucesso incomum do livro, os investigadores Johannes Dillinger e André Schneider examinam de perto 2 exemplares. Disponível para ser consultado somente com hora marcada, este exemplar cuidadosamente preservado do Martelo das Bruxas tem 500 anos de idade. Qualquer trabalho para compreender o sucesso do livro deve começar com um documento crítico que se encontra dentro dele. Alguns o consideram o endosso mais poderoso que o martelo já recebeu, da própria Igreja. É a chamada Bula Papal. Semelhante a uma proclamação real, a Bula Papal é um documento assinado pelo Papa, atestando uma doutrina oficial da Igreja. Esta é uma das bulas mais famosas da história. A Summis Desiderantis, conhecida como a Bula da Bruxaria. A bula destaca 2 pontos importantes. Primeiro, alerta sobre as bruxas. A bula descreve o que é a bruxaria e o que as bruxas fazem. Descreve a forma como provocam, por meio de magia, granizo e tempestades. Tornam pessoas e animais inférteis, matam e mutilam. E, em segundo lugar, permite de forma oficial e nominal que Heinrich Kramer casse as bruxas. Hoje é difícil imaginar que tal decreto papal se sustentaria, convencendo os leitores de que as bruxas são reais e de que o próprio martelo tinha a aprovação do mais alto líder religioso da época.
Mas surge um problema à medida que os investigadores se aprofundam. A bula é mais notável pelo que ela não diz. Em momento algum, ela menciona o martelo das bruxas. A bula papal foi publicada 3 anos antes do livro. Então, por que ela está incluída em quase todas as edições? A resposta está em 1484. Segundo alguns historiadores, Cramer prepara-se para viajar a Roma. Está frustrado com autoridades que se recusam a cooperar com sua caçada às bruxas. Ele leva uma carta solicitando permissão para perseguir as bruxas com a anuência total do Papa. Cramer também leva uma quantia secreta, um pagamento, para convencer o Vaticano a concordar com seu pedido. A carta dele tem resultado. Ela se torna a base para as Summis Desiderantes. A bula papal não diz nada sobre o martelo das bruxas. Mas Cramer sabia exatamente o que aconteceria se ele a utilizasse logo no início. A bula serviu perfeitamente, porque sugeria que o Vaticano concordava plenamente com tudo que o Malleus Maleficarum tinha a dizer. Para a equipe de investigação, a bula revela uma possibilidade impressionante de que o sucesso do Malleus Maleficarum não tem nada a ver com a aprovação papal, mas tem tudo a ver com um mestre da manipulação, Heinrich Kramer. Um homem obcecado em silenciar seus críticos e em mudar a forma como o mundo via as bruxas. Um mal que deveria ser detido. Voltaremos a seguir com o melhor de 2010. Continuamos assistindo o melhor de 2010 no Nat Geo. O Malleus Maleficarum, a Bíblia do Caçador de Bruxas, está prestes a nascer. 1485 ou 86, região do Tirol, próxima à Áustria. O martelo das bruxas de Heinrich Kramer começa a ganhar forma. Ele está determinado a criar a enciclopédia definitiva sobre a caça às bruxas. Kramer usou literalmente tudo aquilo em que conseguiu pôr as mãos para provar que as bruxas existiam e que eram muito perigosas. O livro descreve os perigos da bruxaria em detalhes. Clarividência e feitiçaria. Magias para doenças letais, bebês raptados e sacrificados, conjurações de desastres naturais, canibalismo e consumo de sangue. Bruxas voando para encontrar demônios e participar de cerimônias de magia negra. Os sabbats. Em seu livro, Kramer também incorpora exemplos reais de sua própria caça às bruxas. Um julgamento sensacional serve como modelo. O julgamento ocorreu antes da humilhação de Kramer em Innsbruck, e ele o considera o processo perfeito contra bruxas. Em 1484, Ravensburg, Alemanha. Uma tempestade de granizo atinge a região. A causa provável, bruxaria. No tribunal, 8 mulheres enfrentam uma delegação de autoridades locais. E mais um inquisidor, Heinrich Kramer. Perto dali, o castigo preferido pelo inquisidor, o pêndulo. Suspensas pelos pulsos, as vítimas ficam